Meus irmãos, a paz do Senhor. Boa tarde, todo mundo bem? Eu quero passar aqui uma rápida meditação da lição de número 2 desse trimestre, agora em 2022, que fala da inspiração divina da Bíblia Sagrada. Inspiração divina. Essa inspiração é divina, ela não é humana. Isso já fica bem claro para a nossa meditação. No texto áureo, na carta de Paulo a 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Aqui está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Verdade prática. A inspiração da Bíblia Sagrada é divina. Se ela é divina, ela não é terrena. Então isso já fica bem claro para nós. Verbal e plenária. Portanto, a Bíblia toda nos ensina corrigir e instruir. A Bíblia toda nos ensina a corrigir e instruir. Aqui nós vamos ver, na verdade, na introdução, cremos que a Bíblia é inspirada, divina, verbal e plenariamente, ou seja, a Bíblia é a palavra de Deus, revelada aos nossos corações. Desse sentido, traz luz a respeito da importante doutrina da inspiração das Escrituras. É o objetivo maior dessa lição. Todo trabalho pedagógico deve concorrer para isso. Nossos alunos, ao final dessa lição, devem aprofundar as raízes de sua fé na inspiração divina da Bíblia Sagrada. Quer dizer, todo aluno deve aprofundar suas raízes na palavra do Senhor, porque estamos vivendo nos últimos tempos em que muitos homens vão querer negar a inspiração divina da palavra de Deus. Muitos homens vão querer dizer que a Bíblia Sagrada é simplesmente um livro, como muitos ignorantes dizem, que até ele mesmo escreve a Bíblia. Escrever é uma coisa, receber a inspiração é outra. Fazer uma cópia daquilo que existe é fácil fazer. Eu quero saber receber de Deus a inspiração que esses homens receberam para escrever a Bíblia em tempo diferente, em cultura diferente, e a palavra não se contradiz. Continua sendo inspirada, inerrante, perfeita palavra de Deus. No primeiro aqui vai a apresentação da lição. Nós vamos encontrar aqui algo importante para nós, rapidão, só para você poder entender um pouquinho da palavra do Senhor. Doutrina da inspiração bíblica. Doutrina bíblica, irmão, eu vou explicar para vocês. Doutrina bíblica não muda. Doutrina bíblica não muda. Passa geração, vem geração, doutrina permanece sendo doutrina. Agora, usos e costumes mudam de lugar para lugar, regiões para regiões, de estado para estado, mudam de país para país. E uma coisa que eu aprendi, que eu achei muito lindo com o nosso pastor Antônio Gilberto, que já dorme no Senhor, que doutrina gera bons usos e costume. Porém, bons usos e costume nunca vai gerar doutrina. Então, a doutrina bíblica, ela permanece. Uma das doutrinas bíblicas, a inspiração da Bíblia. Inspiração bíblica é divina. Nas páginas do Antigo Testamento, a expressão "assim diz o Senhor" similares, são usadas mais de 3.800 vezes. Ao receber a revelação no Monte Sinai, Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Está em Êxodo 24, verso 4. Jeremias foi advertido: não esqueça nem uma palavra. Quer dizer, Jeremias, tenha cuidado para escrever tudo o que Deus soprou no teus ouvidos, para que tudo que você ouviu da parte do Senhor, mande que escreva. Quer dizer, tenha cuidado para que não falte nada, porque a palavra de Deus é completa. Ela não está nem passando e ela não está nem faltando, ela já é completa. Está em Jeremias 26, verso 2. No texto do Novo Testamento, Paulo disse que usava as palavras que o Espírito Santo ensina, 1 Coríntios 2 e 13. João assegura que o Senhor
lhe revelou coisas que brevemente deve acontecer. Quer dizer, João recebeu uma revelação que breve iria estar acontecendo. Por isso que ele escreve o Apocalipse, o livro da Revelação, capítulo 1, versículo 1. E o Senhor, e o Senhor Jesus assegurou que até os sinais diacrítico do texto hebraico era inspirado. Nenhum J ou um tio se omitirá da lei. Em Mateus 5:18 você vai conferir essa referência. Assim sendo, as escrituras reivindicam que a mensagem bíblica veio da parte de Deus. Então, aqui nós já vemos claramente que a mensagem bíblica ela veio da parte de Deus. Ela não veio pela vontade de Jeremias, ela não veio pela vontade de Ezequiel, ela não veio pela vontade do apóstolo João, ela não veio pela vontade do Pedro, ela veio diretamente de Deus. É por isso que isso fortalece a nossa fé e nos faz cada dia mais feliz e alegre em servir a este Deus e crendo na inspiração das Escrituras Sagradas. A inspiração bíblica, ela é verbal. Retificamos que a Bíblia é divinamente inspirada, segundo Timóteo 3:16. Essa tradução vem do termo grego tepenostos, que significa literalmente soprado por Deus. Inspiração quer dizer soprado por Deus. Desse modo, a inspiração é chamada de verbal. Por quê? Deus soprou nos escritores sagrados aquilo que deveria ser escrito. Está em Apocalipse 19:9 e 1 Coríntios 14:37. Quer dizer, Deus soprou somente aquilo que deveria ser escrito, nem nada mais e nem nada menos. Por isso que a palavra de Deus é completa, meus queridos. Se tiver alguém dizendo que precisa acrescentar alguma coisa, esse alguém está fora da vontade de Deus. Se tiver alguém dizendo que tem que diminuir, tirar alguns textos bíblicos, esse alguém também está fora da palavra de Deus. A palavra de Deus já está completa, amém? Porém, os autores bíblicos não foram usados automaticamente como se escrevesse um ditado. Não, eles foram instrumento de Deus e cada qual com sua própria personalidade e talento escreveram inspirado pelo Espírito. Está em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Essa ação divina foi tão intensa que todas as palavras registradas na Bíblia eram exatamente as que Deus queria que entregada nas Escrituras. Entendeu? Tudo que Deus fez colocou para que fossem empregadas nas Escrituras. Outra coisa, a inspiração bíblica é plenária. A inspiração da Bíblia também é plenária. Isto é, a inspiração é total e completa. Ela é total e completa, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Paulo afirma que toda a Escritura é inspirada, segundo Timóteo 3:16. Nossa declaração de fé professa que a inspiração da Bíblia é especial e única, não existindo um livro mais inspirado e outro menos inspirado, tendo todos o mesmo grau de inspiração e autoridade. Significa que nenhum texto deve ser desprezado. Aos Romanos, lemos que tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito. Romanos 15:14. Nesse aspecto, retificamos que a Bíblia não apenas contém ou torna-se a palavra de Deus, mas, sobretudo, ela é a inspirada palavra de Deus, plena, sem erro e sem falha alguma. Aí alguém vai querer dizer aí, vai querer criticar, com certeza, né? Que existe alguns erros de tradução. Queridos, por amor de Deus, eu estou falando da Bíblia Sagrada. Eu não estou falando de homens mal, perversos, que traduziram a Bíblia como eles quiseram traduzir. Eu estou falando da escrita, da inspiração escrita, certo? Bem verdade, você vai ler a bibliologia e você vai encontrar nos comentários que em São Luís do Maranhão teve um padre que traduziu a Bíblia
o Novo Testamento como ele quis e colocou coisas que não tá na Bíblia escrita nos originais, que é no grego, hebraico e aramaico, certo? Nós não estamos falando da inspiração da escrita da palavra do Senhor, entendeu? Da forma original, certo? Mas nós temos a tradução João Ferreira de Almeida, que é muito fiel na sua tradução. Uma coisa, a inspiração divina e os autores da Bíblia. Teve a tradução divina, entendeu? A inspiração e os autores da Bíblia Sagrada. A inspiração dos autores. O Espírito Santo garantia a liberdade dos escritores bíblicos conforme a capacitação de cada um. Portanto, a Bíblia possui particularidade quanto ao gênero literário, gramática, vocabulários e outros. Apesar disso, os autores não se tornaram intérprete do divino, isso porque Deus não inspirou aos escritores apenas os pensamentos ou as ideias. O Espírito Santo também inspirou cada uma das palavras que expressa com exatidão a mensagem divina. Está em 1 Coríntios 2, 10 e 11, você vai encontrar a resposta para esse pequeno comentário da nossa segunda lição desse trimestre. A limitação dos autores. Sabemos que os autores, eles são limitados, como ainda permanece sendo limitado a todo o ser humano, entendeu? O ser humano, ele é limitado. Aqui vai mostrar as limitações dos autores. Os escolhidos por Deus para escrever a Bíblia eram pessoas assim como nós, inclinadas às mesmas paixões e falha. Está em Tiago 5,17. Vai falar de Elia, um homem muito usado por Deus, porém, ele era sujeito às mesmas paixões e falha. Entendeu? Não quero entrar nesse comentário aqui a respeito de Elia, mas eu quero dizer para você que vive hoje no tempo presente e achando que os homens daquela época eram mais do que nós, era isso, era aquilo. Não, irmão. Ele era homem sujeito às mesmas paixões, às mesmas fraquezas que eu e você somos, certo? Moisés, por exemplo, mesmo sendo o autor do Pentateuco, foi impedido, ele foi impedido de entrar na terra prometida, porquanto transgredira contra o Senhor no deserto de Si. Está em Deuteronômio 32, 51 e 52. Entretanto, nenhum texto das Escrituras, quanto à sua inspiração e veracidade, está condicionado às limitações de seus autores humanos. O homem tem limitação, a palavra de Deus não. Isso nós temos que entender. Quem escreveu a palavra, foi homens limitados. Agora a palavra de Deus, ela não é limitada. Amém? É tanto que você nunca vai encontrar a palavra como um objeto em um museu, como se fosse alguma coisa unicamente histórica. Sempre, dia por dia. É um dos livros mais lidos, mais vendido, entendeu? E é dos livros que até mesmo a ciência, com todas as suas pesquisas, tem que concordar com a palavra de Deus. Por quê? Porque o que está escrito nela se cumpre, irmão, dia após dia em nosso meio. Aqui para nós podermos concluirmos um pouquinho aqui, por causa do tempo, para não ficar tão extenso, quero apenas falar os diferentes gêneros literário e figura de linguagem. Teve diferença, entendeu? Cada autor fez uso do gênero literário distinto, tais como narrativas, entendeu? Tá em 1 Samuel e 2 Samuel. Poesia fala dos Salmos, fala do livro de Jó, fala de Cantares, esses são os livros poéticos, entendeu? E os autores sagrados também fizeram uso de figuras de linguagem, tais como o emprego de parábolas e enigmas, está em Juízes 14:14, Ezequiel 17:2, e de alegorias, está em Gálatas 4:22 a 24, Hebreus 9:9, de hiperboles, está em João 21 e 25, Tiago 3 e 5, de vocabulário simples ou rebuscado, a depender do grau de instrução do autor. Está em 2 Pedro
3, 15 e 16. O emprego dos recursos literários evidencia a cultura do escritor, mas em hipótese alguma invalida a inspiração da palavra de Deus. Quer dizer, isso não vai invalidar a inspiração da palavra de Deus, tá? Em Provérbios 2 e 6 e Tiago 1 e 17. De forma nenhuma vai invalidar a inspiração da palavra de Deus. Eu quero dizer para vocês, se encerrando um pouquinho aqui, porque o comentário é extenso, né? É grande, que ficamos com a Bíblia. Não vamos dar ouvido a pessoas que, segundo eles, têm um conhecimento tão grande ao ponto de querer discordar das Escrituras Sagradas. A palavra de Deus, ela é inspirada, ela é inerrante, ela é perfeita. A palavra de Deus, ela é divina. A palavra de Deus é esse livro santo chamado Bíblia Sagrada, que está entre a humanidade, como disse Jesus, entendeu? Para gerar no homem vida e vida eterna. Porque o próprio Cristo falou que as suas palavras geraria no homem vida eterna. Então que Deus abençoe sua vida, sua família e sempre tenha a Bíblia Sagrada como palavra de Deus. Não duvide das Escrituras. Viva a dia por dia a palavra, obedeça, como disse Jesus, que a sua família, a família do Mestre, seria identificado através de não somente ouvir ou ler as Escrituras, mas aqueles que vivem, que guardam as Escrituras. Como disse também João, bem-aventurados que lê, bem-aventurados que ouvem, mas bem-aventurado ainda é aqueles que guardam a palavra desta profecia. Amém? Essa é a palavra que eu deixo no seu coração. Deus abençoe. Qualquer coisa, entre em contato conosco, estamos aqui para vos responder. Um abraço, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.